Fala galera, bom dia para todo mundo. Meu nome é Greg, sou presidente do conselho da FGPA e hoje eu vou fazer uma Petyacutia sobre como fazer Petyacutias. Nessa apresentação eu vou falar sobre o que é esse modelo, como colocá-lo em prática, dar algumas dicas e introduzir o desafio que vocês vão ter que cumprir para o nosso próximo encontro, beleza? Bom, basicamente a Petyacutia é uma apresentação de 20 slides, onde você vai ter 20 segundos por slide para expor o seu conteúdo, e depois disso ele vai automaticamente passar para o próximo. Ou seja, assim como eu estou fazendo agora, você vai ter exatos 6 minutos e 40 segundos para se apresentar, transmitir suas ideias e sentimentos, conquistar seu público e sair do palco. Bom, é um fato que muita gente tenta melhorar os resultados do seu trabalho, independentemente de qual seja, buscando entender um pouco mais sobre o comportamento humano, principalmente futuros psicólogos como eu. No caso, o que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com isso, mas foi criado por dois designers em 2003 lá no Japão. As leis de Petyacutia, elas tinham o objetivo de criar um espaço para jovens profissionais de diversas áreas criativas se reunirem e apresentarem publicamente seu trabalho. Mas os organizadores criaram um formato de apresentação específico para que os discursos fossem mais fluidos, aumentassem o interesse de quem assiste e dessem oportunidade para que mais pessoas pudessem apresentar. Mas por que fazer um Petyacutia? Isso não é um formato que restringe muito? As restrições elas podem na verdade ser vistas como algo realmente bom. No Petyacutia do indiano Samit Mogi, ele falou uma frase que ilustra isso muito bem. As restrições inspiram a criatividade. E com uns 20 segundos para transmitir uma ideia, seu slide vai ser muito mais leve e sua fala mais precisa, para que no final dos 6 minutos e 40 segundos, se tudo der certo, você encante mais com menos esforço, ou pelo menos as pessoas não vão sofrer por tanto tempo. E assim, você faz com que o tempo seja relativo ao seu favor. Quando você vai apresentar, é realmente como se você pedisse a confiança das pessoas de que aquilo que você vai dizer vai valer o tempo delas. Por isso, eu sugiro que você fale sobre algo que te apaixone de verdade. E isso vai fazer com que você não precise falar muito, porque o sentimento que você vai projetar vai fazer com que as pessoas se lembrem muito mais do que você disse. Mas, para que essa projeção aconteça de uma maneira intensa e ao mesmo tempo direta, o Petyacutia exige muita preparação para fazer muito com pouco, uma preocupação com o design visual de slides que te ajudem a se comunicar e a criação de uma conexão capaz de rapidamente conquistar o seu público. Geralmente, a gente começa a preparar uma apresentação sentando no computador e juntando um monte de slides. Mas para esse modelo que pede intensidade em poucos minutos, eu sugiro que vocês comecem longe do computador. Eu gosto de começar colocando num papel tudo que eu pretendo falar em cada slide para depois poder pensar em como ilustrar isso visualmente. Porque pensa, como você vai ilustrar em slides ideias que você ainda não organizou? É como começar a escrever um case pelo resumo. Não tem como resumir um texto que você ainda não escreveu. É muito mais fácil pensar em imagens que os representem, uma vez que seus pensamentos formaram um fluxo no papel. E sentir que as suas ideias formaram uma sequência capaz de transmitir o que você sente de verdade é fundamental. Por isso, prefira 1000 vezes colocar coisas que você mesmo já sentiu, vivenciou, conheceu, do que algo que alguém te falou que vai ser legal. Prefiro uma apresentação mais próxima do coração do que da razão. Mas se você falar sobre tudo que você gosta, você vai falar, falar, falar e pode acabar perdendo o objetivo da tua apresentação. Sua mensagem principal é o esqueleto da sua apresentação. Tudo, de alguma forma, tem que estar ligado a ela. Então, defina muito bem. Mas um problema é que muitas vezes a gente tem a tendência de ir direto aos fatos nas nossas apresentações. As pessoas não vão lembrar dos dados, elas lembram da história que envolve eles. Se vocês lembrarem dos discursos do Steve Jobs, como esse em Stanford, por exemplo, ele contava histórias sobre seus feitos e não simplesmente os listava. Inspirar é certamente mais efetivo do que convencer as pessoas. Por isso, é importante que tanto a sua fala quanto os seus slides sejam capazes não apenas de demonstrar empatia com as pessoas, mas principalmente encorajar elas a serem empáticas com a história que você está contando. Um exemplo disso é que muitos de vocês já foram em um banheiro onde, ao invés de secar as mãos em papéis de toalha, tiveram que usar aqueles secadores elétricos que espalham água e vai água para dentro da camiseta, é uma beleza. Você logicamente vai dizer, meu, odeio isso. Eles nunca funcionam, como que alguém pode ter essa ideia absurda?
Mas será que você se sentiria assim se tivesse uma placa do lado do secador que dissesse: nós também não gostamos deles, mas eles são a escolha mais amigável e ambientalmente eficiente de energia? Isso é gerar empatia, e é o que vai fazer as pessoas se sentirem tão próximas da sua realidade quanto você mesmo se sente. E é claro que as imagens e palavras que vão ficar ao fundo daquilo que você está falando tem que estar entre algo que toque as pessoas, mas que não tire a atenção delas da tua fala. Portanto, recomendo nada de imagens super coloridas, nada de textos e principalmente nada de animações exageradas. Mas mesmo com todas as dicas, uma parte de você ainda está tentando decifrar como encaixar seu sentimento com as suas palavras, com seus slides, tudo isso em 20 segundos de pura intensidade e flexibilidade. Galera, até o homem mais poderoso do mundo dá uma ensaiadinha para garantir que vai mandar bem. Resumindo, obviamente, não basta conhecer sobre o que você está falando. É preciso preparar seu roteiro, dividir em blocos de 20 segundos, criar slides que proporcionem uma harmonia à tua história e ensaiar até que você tenha certeza que está apto a ser aquele que vai inspirar as pessoas com a sua história. Bom, gente, essa ideia surgiu quando eu apresentei uma Pet Acútia sobre a FGPAR para a galera de outros 17 estados. Isso não só me deu mais ferramentas para uma boa apresentação, como fez com que eu saísse de lá tendo realmente levado comigo as apresentações que eu vi. Espero que vocês possam sentir o mesmo lá em Ponta Grossa. É isso, galera. Vejo vocês lá. Abraço. Valeu!